Boa tarde, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos hoje finalizar o nosso livro 4 de História. Com seu livro em mãos, abra na página 28, que tem por tema Patrimônios do Brasil. No Brasil, existem mais de 20 bens culturais reconhecidos como patrimônios da humanidade. Além desses patrimônios mundiais, há uma grande quantidade de patrimônios nacionais. Quem escolhe nosso patrimônio? Todos os cidadãos têm o direito de solicitar a inclusão de um bem cultural ou natural na lista de patrimônios de um país ou da humanidade. Entretanto, esses bens precisam ter valor histórico, cultural ou natural para uma comunidade ou para o mundo. Nessa página, tem 3 bens reconhecidos como patrimônio: a Serra da Barriga, que fica em Alagoas, o conjunto arquitetônico da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França, que fica em Goiás, e o ofício das Paneleiras de Goiabeiras, que fica no Espírito Santo. A página 29 tem por tema quem cuida do nosso patrimônio. É importante, primeiro, que vocês compreendam que o processo de reconhecimento de um bem cultural ou natural como patrimônio nacional ou da humanidade é complexo. A preservação dos patrimônios envolve o trabalho de um grande número de profissionais ligados a órgãos públicos. No Brasil, em nível nacional, esse órgão é representado pelo IPHAN e no âmbito mundial pela Unesco. Não basta um patrimônio ser reconhecido, é necessário que, após esse processo, o bem seja cuidado, restaurado e que existam políticas públicas para divulgá-lo e torná-lo acessível à população. Em virtude disso, alguns instrumentos de preservação foram criados, como o tombamento e o livro de registros. Antes de serem tombados ou inseridos no livro de registros, os bens culturais são incluídos no Inventário Nacional de Referências Culturais, o INRC. E o que é um inventário? Um inventário é um documento de registro de todos os bens culturais de uma pessoa ou empresa, ou, nesse caso, de um país, relacionados com a valorização da identidade e história da nação. O tombamento é um instrumento de preservação voltado aos bens materiais e o livro de registros é dedicado aos bens imateriais. Essa diferenciação é necessária por causa das medidas específicas de preservação. Por exemplo, no caso de uma construção, é importante haver restauro da pintura, cuidados com as instalações elétricas, com a madeira, entre outros. Nesse caso de uma celebração, que é uma manifestação cultural, a preservação ocorre visando possibilitar o acesso da população a esse festejo, divulgando-o para que seja cada vez mais valorizado. O livro do tombo e o livro de registros são documentos que formalizam o reconhecimento dos bens listados no INRC como patrimônios e definem as medidas para preservá-los. A página 32 vem falando dos patrimônios ameaçados. A preservação dos patrimônios culturais e naturais não é uma tarefa exclusiva de órgãos como o IPHAN e a Unesco. Essa responsabilidade cabe também aos poderes estaduais e municipais, assim como aos cidadãos que devem zelar pelos bens patrimoniais do meio onde vivem. Existem muitas situações que ameaçam a preservação dos patrimônios. Nessa página vem falando de 2, a ação da natureza e guerras e conflitos. A ação da natureza, por exemplo, ventos, chuvas, poluição do ar, terremotos, umidade e até o aquecimento global podem danificar os patrimônios materiais e naturais, desgastando-os e até destruindo suas estruturas. Já guerras e conflitos
em várias regiões do planeta, destroem sítios arqueológicos, ruínas, museus e seus acervos, entre outros espaços. E por último, a página 33 vem falando da ação humana e o descaso dos órgãos públicos. Em muitas cidades, os patrimônios são destruídos por atos de vandalismo, como pichações e depredações, realizados por integrantes da população. É importante lembrar que a responsabilidade de cuidar dos patrimônios não é somente dos órgãos públicos, mas de todo cidadão. Os governos são responsáveis por preservar os patrimônios e também por mantê-los funcionando. Contudo, em várias situações, a falta de recursos resulta na falta de manutenção e consequente deterioração dos patrimônios públicos. Crianças, finalizamos a nossa aula de hoje e também o nosso livro 4 de História. Fiquem com Deus e beijinhos.